Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Preciso fazer uma leitura do Evangelho segundo São Marcos. Então, convido a você que escuta a minha voz neste dia para pegar a sua Bíblia em mãos e abrir no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus Cristo estava em uma casa ensinando, e ele ensinava a palavra. E souberam que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. E quando a notícia correu, a multidão o cercava e enchia a casa para ouvir a palavra. Não era a palavra de um homem qualquer, era a palavra do Filho de Deus. Uma palavra transformadora, uma palavra de mudança, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de restauração, uma palavra de arrependimento, uma palavra de mudança, uma palavra de perdão. Todos se reuniam para ouvir a palavra. Mas o cenário nos diz que havia um homem ensinando dentro da casa. Mas também havia um paralítico em uma cama fora da casa. E esse paralítico, ele queria de alguma maneira se encontrar com Jesus. Esse paralítico, de alguma maneira, queria se encontrar com Jesus. Só que ele não podia se encontrar com Jesus pela porta da residência, porque estava cheia de pessoas. Ele não podia se encontrar com Jesus pela porta do fundo, porque estava cheia de pessoas. Então, o cenário era totalmente diferente. Era uma casa lotada de pessoas e não sabia onde Jesus estava. Se estava no quarto, se estava na sala, se estava no banheiro. Não sabia aonde Jesus estava, ou não tinha noção da onde Jesus estava, ou qual era a localização de Jesus dentro da residência. Então 4 homens decidiram entrar na residência com o paralítico. Só que ele estava em uma cama, ele não estava em uma cadeira de roda. Então ele poderia estar em um colchão, e se direcionaram até a casa. Quando
pararam na frente da casa e se perguntaram: como iremos entrar para apresentar esse homem a Jesus? Então um deles teve a ideia, olha, existe o telhado, existe a parte de cima, então podemos subir o homem e descê-lo pelo telhado. Então eu parei e fiquei meditando nesse texto. Bom, então o homem teria que descer pelo telhado, mas quem iria carregar o homem, destelhar a casa para fazê-lo descer pelo telhado? 4 homens. A Bíblia te ensina que todo ser humano precisa de ajuda. É por isso que eu te digo, você precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda para passarmos na faculdade. Precisamos de ajuda para passar em algumas disciplinas. Todo ser humano precisa de ajuda. Então aquele paralítico precisou de ajuda. Qual era a ajuda que ele estava precisando? Ele precisava que alguém o levasse até Jesus para um milagre acontecer na vida do paralítico. Ele tinha outras sugestões. Ele poderia ficar no lado de fora e esperar Jesus sair da casa. Mas a fé daqueles homens era tanta que eles levantaram o homem, destelharam e fizeram-o descer da telha. Fizeram-o descer pela parte de cima da casa. Então Jesus olhou e disse assim: peraí, rapaz, o que é que está acontecendo? O pessoal está descendo pelo telhado. E ele viu a cama, viu aquele colchão. Aí a Bíblia diz: e Jesus olhou para a fé deles. Então houve uma observação na fé daqueles homens. Então quando existe uma fé coletiva, o todo é abençoado, mas existe o ato de um só homem. O paralítico queria conhecer o Jesus de Nazaré. Todo ser humano precisa de ajuda. Você que me escuta, você precisa de ajuda. Você se acha forte, você se acha sábio, você se acha sábia, mas você precisa de ajuda. Você pode ter o melhor diploma universitário do mundo, você precisa de ajuda. Olha, o ser humano consegue dominar quase todas as áreas. O ser humano é frágil. Então, precisamos de ajuda. Existe área na sua vida que você precisa de ajuda e só Deus pode lhe ajudar. Só Deus pode lhe ajudar, mas tudo vai depender de você. Se você quer ficar em cima de um leito ou não. Qual é a sua paralisia neste dia? Você é estável. Você é paralítico. Você é uma pessoa doente que precisa de libertação, que precisa de mudança. Ah, pastor, mas eu não sou. Todo mundo precisa de ajuda. E quando desceram o homem, e o homem desceu e ficou no meio da conversa. Se você fizer um ato de fé, Jesus vai te honrar. Se você fizer um ato de fé, Jesus vai te abençoar. Se você exercitar a sua fé, você será uma pessoa abençoada por Deus. Mas quando eu paro para analisar o que diz as Escrituras, não havia 2 homens carregando o paralítico, havia 4 pessoas carregando o paralítico. Você precisa de quantas mãos de obras? Você precisa de qual tipo de ajuda? Eu acho interessante quando o homem se afoga no mar, ele precisa de ajuda do salva-vidas.
Certo dia um homem disse que nem Deus afundaria o Titanic. E quando o Titanic veio se chocar com um grande bloco de gelo, ele afundou. Porém, o povo precisou de ajuda. Então, todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Um grande ator famoso no Brasil, um dos mais belos em beleza, ele ficou em rede nacional sem o seu cabelo, o qual declarava diante do país que ele tinha uma doença e que estava tratando da tal, mas ele precisava da ajuda dos seus pais. Você precisa de ajuda. Então, você precisa refletir na sua vida qual é o momento que você precisa se encontrar com Cristo, ou como é que você irá sair, ou qual será a sua decisão de sair do estado de paralisia. O bom era que aqueles homens levaram aquele paralítico no lugar certo, a pessoa certa e no momento certo. A Bíblia diz que estavam sentados alguns escribas, e eles razoavam dizendo: porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. E a Bíblia descreve que o Verbo é o próprio Deus. Então, se só Deus perdoa pecados, então você precisa de perdão. Você transgrediu a lei de Deus e os mandamentos de Deus. Você precisa de perdão. Mas eu, como um pastor, eu não posso lhe perdoar. Eu não posso perdoar os seus pecados. Os membros de uma igreja não podem perdoar os seus pecados. Mas Deus pode perdoar os seus pecados. Deus pode direcionar a sua vida. Deus pode direcionar o seu coração. Deus pode direcionar tudo que você está vivendo neste dia. Porque você precisa de ajuda. Existem momentos na nossa vida que não entendemos. E é nesse momento que precisamos de ajuda. Ainda esses dias, um colega meu passando na rua, olhou para mim muito triste. E eu disse: pastor Varão, você está triste? Aí ele fez: estou aqui, não consegui a igreja ali com o pastor para fazer o meu casamento. Eu falei: é simples, vou falar com meu pai libera o templo dele e você faz lá. Ainda ontem ele estava lá em casa e saiu feliz. Todo ser humano precisa de ajuda. Só que uma coisa impede o trabalhar de Deus na nossa vida, é não reconhecermos o quanto ou o tanto que eu preciso de ajuda. Eu já ouvi muita gente dizer: eu já sei, não precisa me ensinar. Já ouvi outras pessoas dizer: tá bom, já sei. Eu conheço um colega que o chamam de o homem que sabe tudo. Ele sempre sabe tudo. Mas ele sempre vai precisar de ajuda. Então, quando eu paro para refletir de um paralítico que subiu e desceu, Deus me traz à memória a questão do cuidado dele para a minha vida e para a sua vida.
O cuidado de Deus para a minha vida e para a sua vida é claro. Você é carente do amor de Deus e precisa de ajuda. Você é um necessitado que tem aparência que está vivo, mas está morto. Você é um homem de enfeite que acha que vai enganar as pessoas o ano todo. Pula, sapateia, fala em línguas, mas é um maior hipócrita que o próprio Jesus conhece, porque você é um mentiroso. Não se conserta, não muda, não entrega a vida para Cristo trabalhar, não muda, é um pecador incubado e ainda quer botar regra no coração dos outros. Você precisa de Jesus. Por mais que eu queira fugir, mas às vezes eu me sinto totalmente indignado com um bocado de ladrão escondido dentro da igreja, com um bocado de pessoas que enganam o povo, arranca do povo a lã e o leite. Eu conheço uma apóstola dentro de Salvador que deram a oportunidade para tal fazer o ofertório. E ela disse: você verá, pastor, com um colega de ministério, eu consigo tirar a lã e o leite desse povo. Ela estendeu uma bandeira do Brasil e fez o ofertório. E olhe que ela tirou tudo que o povo tinha. Eu não entendo o tipo de evangelho que se pregam hoje. Não é mais o evangelho do arrependimento, não é mais o evangelho da mudança, não é mais o evangelho do perdão, é o evangelho do ter. Se você tem, eu tiro de você. Jesus Cristo cuidava das pessoas segundo a necessidade de cada um. Um dia eu disse a Deus: Deus, se um dia eu for pastor, eu quero ser um pastor diferente. Eu não quero entrar nessa corrupção suja que tem dentro dos púlpitos, aonde pastor consegue desviar mais de 10 mil. Existe uma convenção tão grande dentro de Salvador que um tesoureiro desviava 10 mil para bancar os gastos do presidente da convenção, ou da denominação dele, uma das maiores. E o pastor daquela igreja local foi até o pastor presidente e disse assim: pastor, eu quero lhe falar algo. Olha, aquele tesoureiro está desviando mais de 10 mil mês. A igreja entrava de 15 a 17 mil mês. Aí o pastor mesmo ouviu. E de uma hora para outra o presidente olhou para ele e disse: olha, não tira o tesoureiro não, deixa ele lá. Aí ele ficou pensando: peraí, eu quero fazer o certo, e o rapaz vem e deixa o errado. Nesse mato tem coelho. E aí o pastor vira e mexe, o pastor ia, apertava o tesoureiro de um lado, apertava o tesoureiro do outro, tal. Belo dia, o pastor olha para o tesoureiro e fala assim: olha, você está fora do cargo da tesouraria. Queridos, na mesma hora o tesoureiro reagiu e fez: você não pode me tirar. Quem vai pagar a conta ou as despesas do pastor tal? Então, enquanto existe pessoas fiéis dentro da igreja, existe um bocado de ladrão dentro da igreja, aonde manipula as pessoas, aonde fala para as pessoas o que as pessoas querem ouvir. E nesse pouco tempo que eu tenho de pastoreio, eu descobri uma coisa. Eu descobri que as pessoas gostam de ser enganadas. Você pode passar 10 anos falando a verdade, vai ter alguém que gosta da verdade, mas uma boa parte vai gostar de ser enganado. Infelizmente, essa é a verdade. Mas a Bíblia diz que aquele paralítico se dirigiu até Jesus.
Então não importa se você está afastado, está dentro da igreja, está em Moçambique, na África, não importa. O que importa é que você precisa se encontrar com Jesus. Eu não te convido para você frequentar uma igreja. Te convido a você se encontrar com Jesus. Eu estou cansado dessas coisas. Eu estou cansado dos discursos vazios. Eu estou cansado da pouca vergonha que é escondida atrás dos púlpitos. Mas que Jesus abençoe você nesse dia. E que você possa se encontrar com Cristo dentro da casa. Que você não possa ser mais um paralítico que precisa de ajuda, mais um crente que ajuda outras pessoas. Que você possa ser um crente lavado, remido, que faça a obra de Deus na rua, na esquina. E que você faça todas as coisas para agradar a Deus, para servir a Deus. Eu sou um jovem que eu não tenho mais nada para perder. Já perdi minha liberdade, já perdi minha mocidade, já entreguei tudo para Cristo. Então, eu vim ter o meu primeiro relacionamento com 21, foi 22 anos na porta. Então eu não tenho mais nada. Eu só sei mesmo cuidar de pessoas e servir a Deus. É tudo que eu sei. Então, eu não tenho um grande diploma para dizer eu sou mega formado, não tenho. Atualmente eu faço um curso técnico de violão clássico, mas para investir na obra. Tudo que eu tenho é para investir em alguma coisa do reino de Deus. Eu preciso garantir, buscar, ter, permanecer a minha vida eterna lá em cima. Estar junto da minha vida eterna. Eu preciso se encontrar com Cristo nos ares. Eu preciso viver para Deus, somente para Deus, amar a Deus, estar com Deus. Eu preciso colocar o foco em Cristo. Aquele paralítico saiu do lado de fora e disse: eu não vou entrar pela porta, eu vou entrar pelo telhado. E disse: eu vou descer e vou me encontrar com Cristo. Vai para a rua, rapaz. Vai dar sopa. Vai dar quentinha, faz um trabalho social. Tá cansado dessa pouca vergonha dentro dos templos? Vai pra rua. Foi isso que aconteceu com o John Wesley. Ele começou a pregar a doutrina da salvação, tal, e ninguém queria ele das paróquias. E perguntaram a John Wesley: sim, qual é a sua paróquia? Ele disse: eu não tenho igreja. Aí ele parou e disse assim: bom, a minha igreja é o mundo. É o ar livre. Aí um homem o convidou para ele ministrar em ar livre. Aí ele começou a ir para as ruas. Tá cheio de igreja, aquele crente que você fala o ano todo e ele não se converte. Vai para a rua. Vai para a rua, na rua é o seu lugar. Vai para a rua, prega na rua. Fica lá na rua, pede água lá, é isso mesmo, é na rua. Jesus queria ir para a rua, Jesus queria estar na rua. Aí quando se reuniu dentro de uma casa, veio gente para dentro da casa, a casa não cabia mais, então vai para a rua. Vai falar de Jesus na rua. Mas para de se lamentar, para de ficar chorando, para de dizer que não vai fazer mais as coisas de Deus, porque você vai. Aonde você estiver nesta hora, seja na Alemanha, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo, você precisa de ajuda. E só uma pessoa pode sustentar a sua vida, que é Jesus. Você existe para fazer a diferença, você existe para ser diferente, você existe porque você é diferente. E Deus escolheu a mim e a você para sermos diferentes. Essa diferença pode mudar a vida das pessoas. Em um ato, em um falar, em um agir, você pode mudar a vida das pessoas. Às vezes eu fico pensando: por que Deus não me dá tal coisa? É porque eu não estou preparado para administrar tal coisa. Um dos meus sonhos é casar. Hoje eu sou noivo. Aí eu fico perguntando: Deus, por que você não me dá logo a casa para casar? Porque tudo tem seu tempo determinado debaixo do sol. Há tempo para tudo. Então você precisa de ajuda, e hoje é o seu tempo. Feche os seus olhos e vamos orar.
Pai, cuida desta mulher, deste homem, desta criança, desse senhor, dessa senhora. Que a vida dessas pessoas possam ser voltada para o coração do Pai. Que o coração de Jesus seja implantado no coração dessas pessoas. E que a minha vida possa ser uma vida dedicada diante do Teu altar. Quero expressar o meu amor e que essas pessoas se dediquem e se salvem antes do grande dia do arrebatamento da igreja. Salva essas pessoas. Faz, Senhor, elas voltarem a Te servir, para a glória do nome de Jesus. Amém.